Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, e diz assim: Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Claro que Paulo não está falando do evangelho de final de semana, esses que a gente oferece ao Senhor. Quando eu tiver tempo, quando der, se eu não tiver muito ocupado, eu vou. Quem sabe um dia. Não. Paulo não está falando disso. Paulo está falando daqueles que se alistaram para servir o Senhor dos Exércitos. Aqueles que, como Paulo, entregaram sua vida por completo ao Senhor. Que morreram lá no batismo. Que entregaram sua vida de tal forma que a morte não importa mais, porque já morreram em Cristo e agora trabalham porque sabem que serão ressuscitados em Cristo. Por isso que Paulo enfrentava tudo e a todos, porque Paulo não estava preocupado com a morte física, ele estava preocupado com a morte espiritual, não somente dele, mas de todas as pessoas, e ele sentia essa obrigação de pregar o Evangelho por cima de toda e qualquer situação. Por isso que ele nos faz o convite lá no versículo 3, ele diz assim: participe dos meus sofrimentos como soldado de Cristo, daqueles que escolheram entregar sua vida de forma integral ao Senhor, que não estão preocupados com as coisas daqui da terra, mas estão com foco nas coisas do céu, sabendo que as coisas aqui da terra elas serão supridas. Como diz lá em Mateus 6,33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas? Se você for ler o capítulo 6 de Mateus, fala de roupa, de comida, das nossas necessidades básicas, que Mateus diz que nós não deveríamos nos preocupar com nada disso, porque o nosso Pai sabe do que precisamos antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca. Essas coisas básicas o nosso Deus suprirá. Até hoje nenhuma delas nos faltou. Temos comida e temos roupas para vestirmos. Como diz no Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É Ele quem cuida dos nossos negócios quando a gente resolve cuidar das suas coisas. Por isso que Paulo está nos convidando a sermos soldados alistados nesse exército poderoso do Senhor Jesus. E quando ele fala em soldados, ele fala em soldados em serviço, soldados em guerra. Não é soldado em quartel, cochilando ou sentado em cima de um muro esperando que alguma coisa aconteça. Ele está falando de soldados em guerra. E ele diz que soldados em guerras não ficam preocupados com os negócios desta vida. Um soldado em guerra, ele não fica preocupado se a conta de luz foi paga, se ele vai ter que fazer uma feira. Ele não fica preocupado em levar os meninos na escola. Ele não fica preocupado em pagar o carro. Ele não fica preocupado se o aluguel da casa foi pago. Ele está focado na guerra, ele foi chamado para guerrear. Essas outras coisas, o Estado que o chamou para esse momento vai suprir essas necessidades de sua família. Então, certamente a sua família será bem cuidada, porque ele dedicou a sua vida ao Estado. Como da mesma forma, aqueles que são soldados de Cristo Jesus deveriam estar focados na guerra espiritual que nós estamos vivendo. Nós deveríamos estar pedindo a Deus forças suficientes para aguentarmos a guerra. Nós deveríamos estar pedindo ao Senhor estratégias para alcançar o maior número de pessoas. Nós deveríamos estar preocupados na pregação do Evangelho, na plenitude do Espírito, como a gente precisa do Espírito para ganhar essa guerra. Nós deveríamos estar focados nas coisas do alto. No entanto, nossas preocupações são só terrenas. É o dia a dia, é o comer, é o vestir, como se nós não tivéssemos um Pai, como se a gente não tivesse um Deus que pode suprir as nossas necessidades.
Ou muitas vezes nós pensamos que quem traz a feira para a nossa casa é o nosso dinheiro, é a nossa força, é o nosso trabalho. Se o Senhor não abençoar, nada será abençoado. Se o Senhor não fizer os milagres, ninguém nessa terra pode fazer. Não é nada pela tua força. Pelo contrário, no versículo 1 de 2 Timóteo 2, 1, de 2 Timóteo 2, versículo 1, Paulo diz que nós precisamos nos fortalecer na graça de Cristo Jesus. Isso mesmo. A nossa força vem dessa graça que nos sustenta em meio às crises, nos sustenta enquanto estamos envolvidos nesse processo de salvar vidas, porque nós fomos chamados para isso. Nesse versículo que nós lemos hoje, diz que o objetivo do soldado é agradar aquele que o recrutou. Você tem tido uma vida que agrada ao Senhor Jesus? Foi Ele que te chamou para esse evangelho maravilhoso. Ele não te chamou para encher uma igreja, para esquentar um banco. Ele te chamou para trabalhar, para lutar nesta causa, para resgatar o maior número de pessoas para o reino dele. E você tem se preocupado com isso? E você tem lutado por isso? Ou você está preocupado apenas em ser abençoado? Não entendo porque Deus não está fazendo nada por mim. E o que temos feito por Deus para que Ele nos retribua em porção generosa? O que temos feito? Estamos iguais às pessoas do mundo, preocupados com as mesmas coisas que eles se preocupam, pensando que estamos sendo provados porque temos um monte de boleto para pagar, porque temos uma situação financeira apertada, porque existe conflito em casa. Muitas dessas confusões foram você mesmo que conquistou. Isso não tem nada a ver com provações, isso não tem nada a ver com guerras espirituais. Isso só mostra onde está o teu coração. E muitas vezes o teu coração está muito arraigado nessa terra, está muito preso nessa terra. Por isso que muitas vezes nós perdemos as coisas, sabe, queridos? É Deus arrancando as nossas raízes, porque breve esse céu vai se rasgar e a gente não pode estar preocupado com as coisas desta terra o tempo todo. Deus sabe que precisamos e Deus vai encaminhar para que essas coisas cheguem. Se Deus nos quiser dar um certo conforto, nós vamos receber isso. Toda bênção é bem-vinda. Mas esse não é o nosso foco. Lembra de Ló? Deus estava prestes para destruir Sodoma e Gomorra, uma cidade terrível, de muita promiscuidade, um povo desobediente ao Senhor, um povo idólatra. E quando Deus quer salvar essa família e tenta a todo custo e pede para que eles saiam e eles não saem, vem um anjo, puxa ele pelas mãos. Queridos, e a mulher de Ló ainda olha para trás, porque ela fica imaginando a sua casa, a sua cidade, os seus negócios, e ela termina lá como uma estátua de sal. Ficou lá, presa naquela cidade, porque não quis avançar para o algo maravilhoso que Deus tinha preparado para aquela família. O que Deus tem preparado para nós é algo grande demais. Lá em Deuteronômio, no capítulo 3, diz que Moisés ficou frustrado, triste demais porque não ia entrar na terra prometida. E orou por diversas vezes pedindo a Deus, me deixa entrar, eu quero essa cidade. Eu vim o caminho todo dizendo a esse povo que esse lugar manava leite e mel, era um lugar maravilhoso. E agora o Senhor diz que eu não vou entrar. Ele estava apegado a esse sonho, ele queria que Deus realizasse esse sonho terrestre dele. Mas Deus disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao monte e você vai descansar. E Deus ressuscitou e hoje Moisés está com o Senhor no céu. E ele correu um grande risco de ficar aqui, porque ele estava desejando as coisas daqui. E Deus tinha reservado para Moisés como recompensa por toda a sua fidelidade, por toda a sua mansidão, por toda a sua bondade, por todo o seu trabalho de passar 40 anos lutando naquele deserto para salvar vidas. Deus queria dar como prêmio a Moisés o céu. E Moisés estava preocupado com as coisas da terra. Queridos,
nós corremos um risco terrível de perdermos o céu por nós estarmos tão apegados a esse mundo. Olha para os teus pedidos, me diz qual deles tem a ver com o céu, qual deles tem a ver com salvação. Muitos deles são apenas para essa terra. Então nós não precisamos pedir nada para essa terra? Precisamos sim, mas isso não é o nosso foco, isso não é o que vem em primeiro lugar, entende? Porque o soldado, ele não se preocupa com os negócios dessa vida. Aquele que o recrutou vai dar todos os meios para que ele permaneça na guerra focado. Enquanto você focar naquilo que o Senhor te chamou, que é para salvar vidas, as outras coisas Deus vai arrumando. Ele mesmo prometeu que vai acrescentando as outras coisas, o mais Ele fará. Deixa o resto com Deus e cuida em salvar vidas, a começar da tua casa. Isso vai te trazer paz, sabe por quê? Porque é muito bom, mesmo a gente estando numa guerra, saber que tem alguém cuidando dos nossos negócios, tem alguém cuidando da nossa família, tem alguém cuidando do nosso bem-estar, mesmo na guerra, porque estão caindo 1000 do nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não estamos sendo atingidos. Até na guerra, o nosso grande comandante está cuidando de nós. Foca na guerra. Participa dos sofrimentos como um soldado de Cristo Jesus. E você será muito bem recompensado. Vamos orar por isso? Deus querido, nós queremos a paz que vem da certeza de que o Senhor está cuidando dos nossos negócios. Que nós não precisamos nos preocupar com o que havemos de comer ou vestir, porque o Senhor sabe que precisamos disso e suprirá todas as nossas necessidades. Nós morremos naquele batismo, nós morremos quando entregamos a nossa vida ao Senhor. E uma pessoa que morre, ela perde os gostos por esse lugar. E ela quer viver a vida de Cristo Jesus, quer ser ressuscitada como Jesus para uma vida gloriosa. Nós almejamos o céu, nós desejamos que a nossa família seja salva e nós vamos entrar nessa guerra, nós vamos enfrentar as potestades, porque nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Nós queremos que o Senhor, através do Espírito Santo, mantenha o nosso foco para que a gente entenda que a nossa luta não é contra a carne. Nós não estamos lutando pelas coisas desta terra, nós estamos lutando pelas coisas do alto. E para isso nós precisamos de armas espirituais. Nós precisamos estar focados naquilo que o Senhor nos chamou. E nós temos a certeza que nada vai nos faltar, porque nós estamos com o pastor divino e Ele não deixará que nada nos falte. Ele sabe do que precisamos e no momento certo Ele chegará com o pão de cada dia. Nós seremos alimentados por corvos, nós seremos cuidados como a menina dos teus olhos. Aos seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardar e nos livrar do mal. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia nós dissemos não para esse mundo e sim para a vida eterna. Então nos ajuda a manter esse foco. Não queremos olhar para trás, não queremos virar uma estátua de sal. Queremos continuar seguindo para o Teu reino, porque nós já percebemos que o Senhor está muito perto de voltar. E nós queremos estar de mãos erguidas diante desse céu que vai se rasgar e dizer até que enfim chegou aquele que nós esperávamos há muito tempo. O nosso Salvador chegou para nos resgatar. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar das feridas, dos machucados, nós continuamos nessa luta, segurando na Tua mão poderosa e tendo a certeza de que o Senhor nos dará a vitória junto com Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.